Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo intensivo no livro de Atos. Estarei hoje apresentando o capítulo 6. Vamos fazer a leitura para a nossa instrução. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Cresce o número de discípulos, surgem os problemas. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas que surgem. E esse trecho nos oferece alguma lição. Mas também nós temos que, ao mesmo tempo, lidar com a oposição, os opositores, aqueles que são contra a palavra de Deus. E nesse trecho nós vemos o trabalho de Estevão e de outros servos de Deus. Surgiu um problema e 7 servos são escolhidos em Jerusalém para ajudar os apóstolos nesse momento da história, não é? É muito interessante a maneira como eles lidam com essa questão. Crescendo o número de discípulos, é importante notar que este termo, discípulo, que significa seguidor ou aluno, ele se aplica frequentemente aos cristãos. Quando chegarmos no capítulo 11, nós veremos essa aplicação ainda mais fundamentada. O crescimento da igreja faz parte dos planos de Deus. E uma igreja, ela cresce quando ela tem algumas características em seu interior. É óbvio que aqui nós não estamos falando daquele crescimento religioso, né?
onde a religião se aproveita da fé das pessoas, né? Trabalhando a sua psique, trabalhando a sua emoção, para que eles possam atrair as pessoas, né? Enfim, oferecendo soluções fáceis. Não é isso que a gente está falando. O crescimento da igreja se dá quando a igreja se dedica à oração, né? A oração revela a dependência da igreja em relação a Deus. Então, uma igreja que ora é uma igreja que realmente depende de Deus. Mas também uma igreja cresce quando vive em verdadeira comunhão. E nós já vimos anteriormente que comunhão vai muito além de estar juntos. Não é? A palavra comunhão, ela traz em seu sentido pleno, ela só passa a existir quando as suas prioridades acabam sendo mais importantes do que as minhas. E percebendo as necessidades, nós fazemos o que é possível a nós fazermos para suprir as necessidades do outro. Foi assim que Barnabé fez, não é? E a palavra comunhão é a palavra grega koinonia, que ela aparece em Romanos capítulo 15, verso 26, e é traduzida lá como contribuição. Olha que beleza, não é? E aí você pode observar isso, tá bom? É interessante você notar isso. Ou seja, a prática da verdadeira comunhão vai muito além de estar juntos. E uma igreja que entende isso, ela acaba crescendo em espírito e em verdade e em número. E ela cumpre. Uma igreja que cresce, ela cresce quando cumpre a missão de ser testemunha de Cristo, né? Tendo assim influência na vida daqueles que ouvem. Veja bem, já disse, vou repetir, não somos testemunhas oculares, mas cremos no testemunho apostólico ou das testemunhas oculares. No entanto, nos é dada a responsabilidade de sermos bons testemunhos perante a sociedade. O resultado do crescimento da igreja verdadeira se dá também pelo bom testemunho que os seus membros dão para a sociedade. Tá bom? Então, só para a gente firmar o ponto. Então, quando há crescimento, naturalmente haverá problemas. Houve murmuração dos judeus de fala grega ou helenistas em relação aos judeus de fala hebraica, né? Então, aí você fala, mas é tudo judeu, fala grego? Pois é. Lembra que eu já falei anteriormente dos judeus da dispersão. Os judeus helenistas, eles são judeus da dispersão. E as regiões são mencionadas no texto, tá bom? Então, por conta desse momento, a necessidade de mais irmãos envolvidos na obra foi necessária. E as razões para a escolha deles são apresentadas no texto que nós lemos aí. Atos capítulo 6, tá bom? Versos 1 e 2. As viúvas gregas foram esquecidas na distribuição diária de alimento. Os apóstolos não queriam negligenciar o ministério da palavra para servir às mesas. Eu gostaria de chamar a atenção, sua atenção aqui, que por que eles não podem servir às mesas? Né? Alguém pode perguntar, eles são melhores? Não tem nada disso se passando aqui, tá ok? O que existe são dois trabalhos que precisam ser feitos. Até aqui os apóstolos estão fazendo tudo praticamente. É só você observar o texto. E agora eles estão vendo a necessidade de incluir mais irmãos no serviço. Então, aqui, ministério da palavra é o serviço da palavra, é a diaconia da palavra, tá bom? Ministério é serviço ou a diaconia das mesas. Aqui é o verbo diaconem, tá ok? Que é o verbo servir. Mas perceba que é a mesma raiz. Diaconia é serviço. Diaconem
é servir. Aí eles já estão servindo na palavra e na oração. Agora, tem esse serviço que precisa ser feito. Quem foi que levantou a questão? Foram os helenistas. Eles vão propor um plano. E esse plano vai trazer harmonia para a igreja. Não é bom isso? Né? Os apóstolos tinham o conhecimento da maravilhosa história de Jesus, em primeira mão. Eram testemunhas oculares. E o único meio de propagar nesse momento da história, em Atos capítulo 6, era a palavra falada e confirmada pelos sinais que realizavam. Então, era o momento de delegar algumas funções, para que eles continuassem divulgando a palavra e preparando outros irmãos. Não é? Agora, é importante que a gente note, nesse momento aí, que o Novo Testamento não está registrado ainda. Então, o único meio de propagação era a palavra falada. E os sinais, os milagres serviam para confirmar esta palavra. Tá bom? Então, algo vai acontecer de importante aí para nós compreendermos, não é? O meio proposto pelos apóstolos para fazer a escolha é visto no texto que lemos. Ele diz: escolham entre vocês. Que maravilha isso aqui. Uma escolha da parte dos irmãos. Eles são os chefes da igreja, os apóstolos? É óbvio que não. Mas eles poderiam dizer: olha, Estevão, você vai servir, o fulano vai servir. Poderiam. Mas o trabalho é de todos. É de todos. Não é daqueles que são os líderes, não. O trabalho, a responsabilidade é de todos. Então, vocês perceberam a necessidade? Então, escolham entre vocês 7 pessoas para servir. O número 7 aqui, a ideia de suficiência, completitude, tá bom? É simbólico, mas importante, tá bom? As qualificações necessárias para esses homens. Boa reputação. Boa reputação. Lembra que nós estamos no início da igreja, o reino de Deus na terra, tá bom? Então as coisas estão se fundamentando cada vez mais. Mais tarde, a boa reputação vai ser uma característica necessária para o pastoreio, tá ok? Mas aqui é necessário boa reputação. Agora, boa reputação é justamente o quê? Se preocupe com aquilo que as pessoas falam a seu respeito. E se falarem de você, que seja calúnia, mas não dê motivo para que ninguém fale de você. Então é necessário boa reputação. Agora, isso é só para Estevão, para Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Filipe? Certamente que não. A igreja como um corpo precisa pensar na sua reputação. Senão nunca vai ter quem vai servir. Certo? Então, uma igreja que tem boa reputação consegue fazer a escolha certa, adequada, guiada pelo Espírito. Homens cheios do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Alguém que é orientado, guiado e conduzido pelo Espírito, não pelos seus próprios desejos da carne. Então, alguém cheio do Espírito está focado nas coisas espirituais, não nas coisas desta vida. É alguém que é orientado, conduzido e guiado pelas coisas do Espírito. Isso é um homem cheio. Não é quem rodopia, não é quem pula, não é quem grita mais alto, mas é quem tem uma vida digna de ser imitada. Não é bom a gente saber disso? Eu fico feliz de saber disso. Tá bom? E alguém cheio de sabedoria. O que é uma pessoa sábia? É alguém que é capaz de transformar em atos o conhecimento que ele tem dentro de si. Esse é o sábio, não é? É alguém que tem a capacidade de transformar em atos visíveis o conhecimento que ele tem dentro do coração. Coisa linda, não é?
Graças a Deus. Graças a Deus. Está à nossa disposição isso, né? O parecer agradou aos irmãos, agradou à igreja naquele momento. Eu fico impressionado porque no processo de escolha aqui está toda a igreja. E hoje, tem pessoas que se fazem pastor. Você já pensou? Não existe nada mais antibíblico do que isso. Ou, quando ele se torna pastor, ele que escolhe e a igreja não participa do processo de escolha de mais ninguém. É ele quem diz, você vai ser diácono, você vai ser evangelista. Não. Isso é completamente antibíblico. A igreja é quem escolhe aquelas pessoas que vão guiá-la na palavra de Deus. Parece que isso está abandonado em nossa época, não é? É óbvio, né? As igrejas se transformaram em empresas, mas não são igrejas de Deus. Isso é óbvio também, tá bom? Então, se você tem essa prática, abandone. Abandone. Não sou eu que me faço nada. A igreja escolhe. Ela participa desse processo. E é isso que nós partilhamos com a igreja de Deus. Tá bom? Espero que você leve em consideração isso. Soluções sábias ajudam a preservar a harmonia e unidade do espírito entre os irmãos. Com isso, a palavra de Deus cresce e o número de verdadeiros discípulos se multiplica. E por que faço questão de frisar verdadeiros discípulos, né? Porque Jesus, em certa ocasião, ele estava conversando com judeus que haviam crido nele. Disseram, nós cremos no Senhor. Aí Jesus falou, tá bom. Aí ele disse, pois Jesus, é João 8,31, disse, pois Jesus, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, qual é a maneira de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? É necessário permanecer na palavra de Jesus. Com certeza. Não é? Eu estou convicto disso. Espero que você também. Eles identificaram e constataram o problema, reuniram a igreja, como falei, o povo de Deus, pois a responsabilidade é de todos, ensinaram a necessidade de envolvimento de mais irmãos. É para você seguir esse caminho, tá bom? Essa direção. Sugeriram uma solução que foi acatada pela igreja. Veja bem, os apóstolos estão conduzindo, mas conduzindo a quê? Ao envolvimento de todos no processo de escolha. Olha que maravilha, não é? Os apóstolos apoiaram, olha que beleza. Eles escolheram, os irmãos escolheram, e os apóstolos apoiaram. E como é que eles vão manifestar esse apoio? A imposição das mãos dos apóstolos, nos 7 homens escolhidos, e oração. Uma coisa importante aqui é que a imposição das mãos dos apóstolos, ela tem um significado. E nós vamos ver o que ocorre aqui. Quando os apóstolos impunham as mãos sobre alguém, eles concediam dons milagrosos, ou a capacidade de fazer milagres. E nós vamos ver que 2 se destacaram nisso. Estevão e Filipe. Nós vamos ver. E vamos trabalhar bem isso no capítulo 8 também. Tá bom? Mas vamos chegar lá. Aguarde, tenha paciência. Bom, eles oraram. Oraram por quê? Porque, apesar deles imporem as mãos, quem concede as capacidades é Deus. Certo? Então, é necessário buscar a dependência de Deus. Impuseram as mãos, concedendo dons milagrosos, designando-os ao trabalho. Então, aqui, essa imposição das mãos, além de conceder dons milagrosos, tem também a função de ordenar ao trabalho. Ordenação, como a gente conhece essa palavra.
mas é designar ao serviço, tá bom? Não é colocar esses 7 homens sobre a igreja, mas ao lado da igreja, com funções já específicas e determinadas a serem feitas, tá bom? Para a gente realmente notar essa questão. Outra coisa também que a gente percebe, estes 7 homens trabalharam debaixo da orientação dos apóstolos. Veja bem, debaixo da orientação. Por que orientação? Porque os apóstolos têm mais experiência nesse momento no trabalho. E eles são os responsáveis perante Deus por todo o trabalho que está começando. Isso faz parte. Mas veja bem, os apóstolos não estão sobre eles, mas ao lado deles. Eles estão debaixo da orientação. E a orientação, ela vem de quem? De Deus, não é? E aí a gente fica alegre com o que Deus faz. Bom, eles concederam poderes extraordinários. Nós vamos ver isso na vida de Estevão, posteriormente, e também na vida de Filipe. Tá bom? O resultado desta unidade e harmonia, olha que maravilha. A palavra se espalhava. É isso. A igreja que consegue compreender sua missão, ela faz com que a palavra de Deus se espalhe da forma correta e com a exaltação de Deus e não do homem. Tá bom? O número de discípulos em Jerusalém crescia rapidamente. Já falei, parou de contar agora. A igreja até aqui é somente judia, judeus, e deve passar já dos 10.000 irmãos, já, né? Um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que maravilha! Líderes religiosos estão se sujeitando a Jesus. Como seria bom, como é bom nós vermos isso acontecendo também hoje, não é? Tá bom? Eu já ouvi histórias lindas nesse aspecto, de irmãos, homens de Deus, que serviam ao mundo religioso, eram pastores que mandavam no rebanho. Aí perceberam que não era dessa maneira que Jesus ensinava. E abandonaram a religião para ficar somente com Jesus. Eu conheço alguns irmãos que eram líderes de denominações religiosas, até dessas grandes, mas que abandonaram a posição religiosa para ficar somente com Jesus. Estes que eram adversários em capítulo 4, verso 1, agora ficam convictos do Evangelho. É uma evidência para nós da verdade da ressurreição e do Evangelho, como resultado da pregação apostólica. Estevão, um dos 7, se destacou porque ele começou a operar sinais, milagres, maravilhas perante as pessoas. E o que acontece? Com uma parte da liderança religiosa, que aí os saduceus, que nós já mencionamos, né? Começaram a levantar acusações falsas contra Estevão. Quais eram essas acusações? Essas acusações falsas aqui, né? Aqui é falsas, está faltando um S aqui, ó. Contra esse servo de Deus, não é? Quais eram? Eles diziam, ele blasfemou contra Moisés, blasfemou contra Deus, blasfemou contra este santo lugar. Como se eles estivessem preocupados com isso mesmo, né? Ele blasfemou contra a lei. Era verdade isso? É óbvio que não. O texto diz que eles até chamaram falsas testemunhas. Como pode a pessoa, os religiosos, saberem que os mandamentos da lei, que eles dizem que seguem, dizem que nós não devemos levantar falso testemunho? Eles vão contra a lei. Por quê? Por causa da sua posição religiosa. Preferem ficar com o status de líder,
o status de pastor, o status de sacerdote, ao invés de se submeter à palavra de Deus. Que coisa, não é? É uma tristeza. Dá tristeza isso, sabia? Disse que Estevão estava ensinando que Jesus mudará os costumes ensinados por Moisés. Nada mais longe da verdade. Estevão, no entanto, excedia seus opositores em sabedoria e, por isso, teve grande sucesso na pregação da mensagem de Deus, que era confirmada pelos sinais e maravilhas que ele realizava. Estevão é o primeiro discípulo que não é apóstolo e que faz milagres, ou que faz sinais. E ele vai ser o primeiro mártir cristão. Nós vamos ver isso no capítulo 7, tá bom? Sua mensagem enfatiza pelo menos 2 aspectos na história dos judeus. Deus, ele diz, não está, nós vamos ver isso no capítulo 7, não está restrito somente a este lugar, se referindo ao templo. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Estevão vai mexer numa parte sensível daquilo que os judeus acreditavam, tá bom? Os judeus, ele vai dizer, vocês sempre rejeitaram os enviados de Deus. Nós veremos isso no capítulo 7, tá bom? A oposição começou a discutir com ele. Quem era nessa oposição? Que oposição? Os membros da sinagoga dos libertos, judeus de Cirene, Alexandria, Cilícia e da Ásia. Ou seja, os judeus da dispersão. Lembra que eles vinham para Jerusalém para participar das festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, as 3 festas mais importantes do judaísmo. E esses membros da sinagoga dos libertos, então você já está vendo aí uma divisão, não é? Então não é qualquer judeu que participaria dessa sinagoga. Então eram pessoas que tinham condições, judeus que eram prósperos, e construíram sinagogas em Jerusalém, para que quando eles viessem, eles tivessem onde se reunir. Olha que coisa, não é? E esses judeus, eles até se sentiam melhores do que os judeus da Palestina, né? Alguns judeus da Palestina mais simples. Talvez por isso aceitaram mais do que eles, não é? Tá bom? Agora, não podendo resistir à capacidade de Estevão, pasmem, subornaram homens para o acusar. Completamente corruptos, corrompidos pelo seu próprio jeito de olhar para a palavra de Deus. Corrompidos, porque a palavra diz que Deus não tolera, ele odeia o suborno. E mesmo assim, eles fizeram ou cometeram tal prática. Puxa vida, que tristeza deve ser para o nosso Senhor. Estevão foi preso injustamente e levado diante do Sinédrio. Naquele momento, de novo, apresentaram falsas testemunhas. Mesmo assim, todos no Sinédrio viram que o seu rosto, o rosto de Estevão, parecia o rosto de um anjo. Nós não sabemos o que Deus fez, mas uma coisa nós podemos afirmar. Quem vive na presença de Deus é perceptível àqueles que estão ao redor. Nós não sabemos se o rosto de Estevão brilhava, não sabemos de nada disso. Mas o fato é que quem vive na presença de Deus tem uma atitude diferente. Isso faz toda a diferença em qualquer situação que venhamos a enfrentar. E não há como não perceber. A maneira como você lida com as suas lutas, com as suas dificuldades, revela quem você serve. Então não basta dizer que serve a Deus. Lembra que eu falei que sabedoria é você extrair o conhecimento que você tem de dentro para fora por meio de atitudes.
Por isso eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Maravilha, não é? Estevão se apresenta como um homem brilhante ao confrontar com a palavra de Deus seus opositores. Tudo isso evidenciava que Deus estava com ele. Você quer mostrar às pessoas ao seu redor que Deus está com você? Então, tire o conhecimento que você tem dentro de você a respeito de Deus e transforme esse conhecimento em atitudes que honram e glorificam a Deus, mesmo diante da oposição, da perseguição ou das dificuldades. Que Deus te abençoe e te guarde, e que essa palavra possa penetrar em seu coração e Deus ser honrado através da sua vida.